Boas pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Hoje vamos dar seguimento à nossa subida na hierarquia. Vamos falar de tecidos, exatamente. Mas antes disso, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilharem o canal e de subscreverem. Dando continuidade à nossa subida na escada hierárquica, hoje vamos falar de tecidos. Tecidos são estruturas formadas por conjuntos de quê? Exatamente, de células, que tínhamos visto no vídeo anterior, no primeiro escalão das escadas. Por isso, as células, ao associarem-se umas às outras, vão formar tecidos. E estes, por sua vez, encontram-se juntos uns aos outros, que vão formar os órgãos. Agora, que tipo de tecidos nós temos no nosso organismo? Temos 4 tipos de tecidos. Tecidos epiteliais, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Vamos falar individualmente de cada um deles. Vamos começar por falar no tecido epitelial. O tecido epitelial pode ser dividido em dois grupos. O tecido epitelial de revestimento e o tecido epitelial glandular. O que divide cada um deles é a sua função. No tecido epitelial de revestimento tem a função de revestir órgãos, como por exemplo o tecido que aparece no órgão da pele é um tecido epitelial de revestimento, que vai revestir o nosso corpo. Já no tecido epitelial glandular, este é responsável pela formação de glândulas, que são estruturas responsáveis pela produção de secreções importantes. Para além deste tipo de classificação, pode-se classificar de acordo com o tipo de células que está presente em cada tecido epitelial, pavimentosas, cúbicas, prismáticas, ou pelo número de camadas que tem cada tecido. Simples, que só tem uma camada de células, estratificado, que tem várias camadas de células, e pseudoestratificadas, que têm apenas uma camada de células, mas os núcleos estão em locais diferentes, dando a impressão de que é um tecido estratificado, mas não, é um tecido simples, por isso dá-se o nome de pseudoestratificado. O tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo tem as funções de transporte de substâncias, sustentação e preenchimento. Ele é composto por dois tipos de proteínas, o colagênio e a elastina. Pode ser dividido em 4 tipos de tecido conjuntivo. Temos o tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido sanguíneo. O tecido adiposo é composto por células adiposas, que acumulam gordura. Tem a principal função de isolamento térmico do corpo e ainda são o principal depósito corporal de energia. Já o tecido cartilaginoso possui consistência firme, conteúdo flexível, a sua principal função é sustentação e revestimento. Por exemplo, um tecido cartilaginoso muito conhecido é a nossa orelha e o nosso nariz. Além disso, ele também tem a função de amortecer os impactos, como por exemplo na coluna vertebral. O tecido ósseo é um tecido rígido, rico em sais minerais, cálcio e colagênio, que nos torna rígidos e resistentes. Além disso, é inervado e irrigado por sangue, sendo a principal função sustentação do corpo, uma vez que ele compõe o esqueleto humano, os nossos ossos. Já o tecido sanguíneo é formado por diversos tipos de célula. Este tecido possui funções de defesa do organismo e transporte de nutrientes. Vale lembrar que o sangue é um tecido líquido, composto por hemácias, leucócitos, plaquetas e plasma. Passando para o tecido muscular. Este é formado por células longas especializadas na contração. Apresentam grande inervação e vascularização e são divididos em 3 tipos. Tecido muscular livre não estriado, que é caracterizado por movimentos involuntários, nós não controlamos. Tem o nome de não estriados porque não existem estrias transversais nas suas células e como por exemplo temos a bexiga, o útero e os intestinos. Um outro tipo de tecido muscular é o tecido muscular estriado esquelético. Ele tem este nome de esquelético porque está ao longo do nosso esqueleto. Possui células longas e presença de estrias nas suas células, estrias transversais. E está relacionado a movimentos voluntários. Nós controlamos esses movimentos. E o último tipo de tecido muscular é o tecido muscular estriado cardíaco. É encontrado apenas no coração e tem o tipo
possui movimentos involuntários, sendo formado por células longas, cilíndricas, além de possuir as estrias transversais. Para terminar a nossa jornada, falta falar apenas do tecido nervoso. O tecido nervoso é formado principalmente por células nervosas, denominadas neurónios. Os neurónios são células longas e estreladas e que possuem a capacidade de transmitir o impulso nervoso. A principal função do tecido nervoso é responder a estímulos tanto externos como internos. Temos, por exemplo, o nosso cérebro e a nossa medula espinhal. Gostaram do vídeo de hoje? Ficaram a aprender mais sobre os tecidos? Já subimos mais um degrau na nossa hierarquia. Falámos nas células no vídeo anterior, hoje falámos dos tecidos e no próximo vamos começar a abordar os órgãos. Não se esqueçam de deixar o vosso like, de partilharem e de comentarem. Fiquem bem, até o próximo vídeo.